nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não há outro Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12. Leremos do versículo 28 até o 34. Nosso tema hoje é algo que você possivelmente pense que é o óbvio, né? Porém, dentro do estilo de vida de muitas pessoas, temos que fazer realmente uma consideração mais aprofundada. Em o nome do Senhor Jesus. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, acabamos de ter um momento maravilhoso de cânticos. Eu tenho a certeza que o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão, a nossa declaração de amor. Declaramos a Tua soberania, a Tua imparabilidade, a Tua incomparabilidade. Nós procuramos declarar nos nossos cânticos. Porém, Senhor, não podemos ficar só nas nossas declarações dentro dos templos. Nós temos uma vida. Daqui a pouco começa a chamada Semana dos Dias Úteis, nos quais iremos conviver, iremos nos relacionar com uma geração corrompida e perversa, e precisamos mostrar essa soberania de Deus nos nossos atos. Precisamos demonstrar que o verdadeiro e único Deus na nossa vida é o Senhor. Então, que esta palavra possa trazer essa compreensão, essa convicção para o Teu povo. Que não sejamos meros ouvintes, mas que sejamos executores da Tua palavra, que para isso o Teu Espírito Santo desbloqueie todas as mentes, que todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração seja retirada da mente do Teu povo. É o que Te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós estamos em família, porém temos hoje um convidado especial, o presbítero Eliseu Bonetti. Seja bem-vindo, presbítero. Queridos, essas minhas idas para a África enriqueceu muito a minha visão
teológica, inclusive, não só antropológica, mas teológica, porque a questão do homem, né? O antropos é o homem, as muitas etnias que estão lá, por exemplo, quando eu estive na Nigéria, um país que tem 200 etnias, você tem duas etnias que são mais fortes, como o povo Hausa e o povo Iorubá. Do povo Iorubá veio para o Brasil o candomblé. E só que o nosso povo lá é o povo Ibo, que é o povo da antiga Biafra, que foi conquistada pela Nigéria. Então, lá, 78%, 80% do povo é cristão. Não tem essa dificuldade que os outros povos têm de um verdadeiro panteão de deuses. Como é que é criado um panteão de deuses? Paulo diz que idolatria é o quê? Culto de demônios. Então, você faz uma estátua, ela não tem poder algum, ela é menor do que o seu criador, mas, de repente, um demônio se coloca por trás dela e faz com que ela seja mais importante que o artífice, que o artista. E aí vão sendo criadas todas essas coisas, e você sabe, principalmente o que aconteceu aqui no Brasil, em Aparecida. É assim que são criados. E aí você vai, nesses países, você vai ver um verdadeiro panteão de deuses. Quando eu fui pela primeira vez para Angola, eu fui alertado pelo pastor. Nós fomos conversando, eu e o pastor Samuel, fomos olhando todas a maneira das pessoas serem. E aí chegava no momento, nas visitas que nós fazíamos, de abençoar o povo. E em todos os lugares, eu concluía com a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Aí o pastor Samuel me chamou de canto assim e falou: pastor, aqui a gente tem que inserir o nome de Jesus. Porque para eles, dependendo da cultura, dos valores, não só culturais, mas os valores religiosos mesmo, pode ser um ou outro. Aí, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor Jesus sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Isso me levou assim a pesquisar bastante. E cada vez que eu vou lá, eu aprendo um pouco mais nisso tudo. Vejam bem, o Senhor diz para Israel, através de Moisés, está lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel. Interessante que Deus trabalhou muito com Israel, né? Numa pedagogia muito criativa, né? Ele trabalhou com pedagogia, andragogia, né? Geragogia, que é para velho. Ele trabalhou com tudo. Ele foi muito... Então, ele escrevia, então ele levava em conta os visuais, os auditivos, os sinestésicos, porque ele queria que essa mensagem ficasse muito bem encaixada dentro dos israelitas. Então ele diz, e veja bem a sua surpresa, não sei se você se surpreendeu, ele falou: você achava que Jesus não repetiria, talvez, ouve, ó Israel. O escriba chega, quem era o escriba? Escriba era um doutor da lei, um intérprete da lei. Como era a formação dele? 40 anos estudando a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco.
E 40 anos, e o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso deles, era recitar esses 5 livros. Ele tinha que falar todo os 5 livros, né? Desde lá o Bereshit, Bará, Elohim, né? Não sei se ele tinha a opção de falar isso em hebraico ou em grego, mas ele tinha que recitar, desde lá o primeiro verso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E esse camarada, esse escriba, estava diante de Deus, um doutor. Só que é bom você lembrar que Jesus muitas vezes chamou os escribas e fariseus de quê? Hipócritas. Aí você vai entender essa última palavra de Jesus. Ele diz para o escriba faz um trabalho em cima do que ele fala. Veja, olha só. Vendo ele que havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Oh, meu amigo, eu preciso estar dentro do reino de Deus. Jesus dizia, mas refresca alguma coisa para alguém que é sábio, dizer, não estás longe do reino de Deus? E indo, entrando numa casa, levai a minha paz. Se as pessoas forem de paz, a minha paz ficará. Se ela não for, voltará para vós. E indo dizei, é chegado o quê? A vós o reino de Deus. Então o reino já chegava. Só que, talvez você até gostou disso, né? Ah, ficaria tão feliz se Jesus me dissesse, você não está longe do reino de Deus. Ah, que é isso? Me desculpe, franqueza, mas isso, para mim, não pega mal. Eu não falo, que é isso? Eu ainda estou longe do reino de Deus? Eu não estou no reino de Deus? Se eu oro todo dia, venha o teu reino. E aí você começa a ver essas coisas que você vê. Ah, tem gente que é tão bom, que é quase crente. Você já viu isso? Fulano é quase, um pouquinho mais. Sabe, ele está falando de uma outra maneira, uma maneira amável para o escriba, aquilo que ele falou anteriormente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, ele disse de uma maneira amável, gente. Ele disse de uma maneira amável, você não está no reino ainda. Você não está longe, você está chegando lá. Mas que diferença faz? Parece-nos que Jesus, ele se relaciona muito melhor com o endemoniado gadareno, com a mulher que teve 6 insucessos matrimoniais. E esses 2, ele fez deles os primeiros missionários da história do cristianismo. Bom lembrar, eu falo repetidas vezes, viu, presbítero? É que o primeiro missionário da história do cristianismo era um cara que tinha, no mínimo, 6.000 demônios dentro dele, anteriormente. E depois de liberto, ele saiu por Decápolis, aquele grupo de 10 cidades, falando das maravilhas, e as multidões vinham para seguir Jesus. As multidões vinham de Decápolis. Quem fez esse trabalho? Agora, o que você faz na prática? Você vê um cara imponente. Eu sou um escriba, eu sou um doutor da lei. Aí Jesus chega para ele e diz,
o mestre dos mestres, o pedagogo dos pedagogos, e diz: você está falando bonito, você não está longe do reino de Deus. Porque uma coisa, o que é hipocrisia? Por que Jesus chamava de hipócrita? Hipo, abaixo, crisia, julgamento. Quando Jesus chamava os fariseus e escribas de hipócrita, ele estava dizendo: vocês estão abaixo daquilo que vocês julgam. Hipocrisia, hipo abaixo, crisia, julgamento. Vocês não atingem o patamar. Então, na realidade, aquilo que você falou que é o grande mandamento, que você confirmou a minha palavra, na realidade você não tem isso como verdade máxima na sua vida. Você é muito culto. Você tem um curso não de 4 anos, no nosso bacharelado por aqui, é 40 anos, gente. 40 anos. TCC, falar de cor, o Pentateuco, falar a Torá. Para Jesus dizer assim, ó, você não passa de um hipócrita. Ou seja, você não alcança. Veja bem, é bom lembrarmos aqui que nem Jesus xingou, nem João Batista xingou. São constatações, tanto de João Batista, quando ele chamava aquelas pessoas que vinham para ele de raça de víboras. Por que ele está falando raça de víboras? Porque a víbora, com o sofrimento, ela não se humilha. Ela fica mais irada. Quanto mais sofre, mais irada ela fica. Eu já vi isso no meio de fogueira. Nós tínhamos um lugar que a gente guardava lenha debaixo Não, então, tinha um quarto chamado quarto de fora, e debaixo a gente pega. Túria. Só sei que, de vez em quando, tinha que fazer uma limpeza, porque sobrava detritos ali. Quando a gente ia ver, estava lá as bichas lá dentro. A gente pegava, puxava aquilo, tocava fogo, os bichos saíam irada, brava lá. E vai acontecer isso, ao invés dela, porque se ela se humilhasse, até por uma questão ecológica, a gente deixa embora, né? Mas o bicho sai bravo. Na ilha de Malta, ela sai o que? Brava. E ficou pendurada na mão de Paulo. E Paulo, o que ele fez? Jogou ela dentro da água? Não. Sacudiu ela no fogo. Então, nem Jesus, nem João Batista. Jesus só está dizendo, chamando de hipócrita, está dizendo: você está abaixo daquilo que você julga. Agora, esse rapaz, ele chega e diz: por quê, gente? Porque esse que é o grande problema. O Senhor é o único Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é para gente forte. Não é para gente fraca. Amar a Deus. Deus é a prioridade máxima da minha vida. Então, aí você vai vendo, por exemplo, nesses panteões de deuses dos países, o que as pessoas fazem por aqueles deuses? Aí você começa a ver que essas pessoas fazem mais do que os cristãos fazem pelo verdadeiro Deus. As pessoas fazem coisas absurdas. Você chega na Índia e vê casais pegando seus filhos e levam lá e oferecem aos deuses lá no Rio Ganges. Um casal de missionários ficou observando. Um casal de hindus entrou na água tal com a criança, e depois de ter feito um ritual,
jogou a criança dentro da água, a criança se debateu e acabou morrendo. Aí o casal se aproximou. Aí falou: o que vocês fizeram? Falou: não, nós estamos entregando o nosso Deus para Krishna. E aí nós cremos que ele está muito bem. Ele não vai precisar enfrentar esse mundo tão ruim. Aquele casal começou a falar de Cristo. Quanto que Cristo amava as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha, eles são do reino de Deus, né? E o escriba não estava no reino de Deus. Lembre disso, hein? Todo mundo pensando que foi um elogiozinho que o mestre falou, não é? Então, mas eles começaram a falar sobre isso, e eles começaram a ficar maravilhados. Meia hora de conversa falando sobre Cristo, eles ficaram apaixonados por Cristo. E aceitaram Jesus, o casal. Aí fizeram uma pergunta para ele: por que vocês não chegaram meia hora antes? Gente, vocês estão aqui, mas tem gente que está enganada no mundo. Em relação a isso, o Senhor é o único Deus. Às vezes a gente fica aqui pensando nas nossas conveniências, a gente acha que o universo se resume no nosso umbigo, no bico do sapato. Esse é o mundo. Deus falou na pessoa de Cristo: o campo é o mundo. E isso é uma maneira de executar esse mandamento, de cumprir esse mandamento. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Espera aí, eu escrevo você deve escrever nos umbrais das portas, você deve falar dormindo, acordado, fala sempre isso. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Porque se as pessoas entrarem por esse caminho, essa consideração, as pessoas vão entender o que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas vão entender verdadeiramente a primeira tábua, a segunda tábua e a tábua intermediária, que nós falamos ontem na nossa mensagem sobre a verdadeira religião. Porque na verdadeira religião, Tiago fala das 3 tábuas. Duas tábuas visíveis e uma invisível, que é o do amor próprio. Quando ele diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É porque existe uma tábua de amor próprio, que se você não souber se amar, você não sabe amar o próximo, porque o parâmetro para você amar o próximo é o amor que você tem por si. Então, só que essa primeira tábua: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É colocar Deus acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Nós vemos que o povo de Deus, se ele não conseguiu fazer uma leitura na permissão de Deus em relação à pandemia, dificilmente ele vai conseguir entender as coisas no meio das provações que vêm por aí. Na volta, todas as igrejas estão defasadas à volta. Muita gente não voltou a congregar. Eu sei que tem motivos justos, nós temos aqui motivos justos, né? Justíssimos. Mas parece-nos que as pessoas, ela interpretou assim: olha,
Antes eu imaginava, se eu não for para a igreja, Deus vai dar uma de cima para baixo e vai me achatar. Aí, na pandemia, só tinha eu, o Anderson e o Newton aqui. E Deus era abençoava, era testemunho, mais testemunho, cura, tanta coisa linda. Era uma sequência de coisas boas, os pedidos de oração eram feitos, tal. Tá bom demais. Deus não mata a gente porque a gente fica em casa. Só que a pessoa não analisa, e eu repetidas vezes falei aqui, os níveis de presença de Deus. Onipresença é o nível mais raso. Mais raso. Esse é o nível de todo mundo. O Senhor está em todo lugar. Para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, mas se eu fizer a minha cama no céu, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Deus é onipresente. Mas eu vou me conformar com a onipresença? Não. Eu quero mais do que onipresença, eu quero glória de Deus manifesta. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. No meio dos louvores, Deus habita. E será que nessa demonstração nós estamos... Eu me coloco também dentro disso, gente, porque eu sou como eram os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia, para as quais Jesus escreveu cartas, inclusive, ou melhor, dando ênfase para o anjo da igreja, para o pastor, que é o representante do consciente coletivo da igreja. Então, eu me coloco também nisso, porque eu sou responsável por um rebanho. Será que nisso tudo, com essa pandemia, ficou demonstrado que o povo de Deus não só entende, mas atende a esse mandamento maior? Olha, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. E na realidade, gente, a gente começa, quando a gente vai trabalhar com muitas pessoas que vêm desses panteões, a gente começa a mostrar, eles começam a entender alguma coisa elementar. Vamos para um que não precisa ir em nenhum país diferente, nem na África, nem na Índia, que tem milhões e milhões de deuses. Mas aqui mesmo, Jesus disse o quê? Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que Mamon tem decepcionado, e vai decepcionar, gente, mas vai decepcionar muita gente. As pessoas, ele está dando gargalhada. Você pensa que não existe Mamon, que essa riqueza é só um cifrão. Não é só um cifrão. É um cara que está dando gargalhada. Porque as pessoas têm o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Enquanto o povo de Deus não entender, porque aí começou já há muito tempo, começa um negócio chamado teologia da prosperidade, confissão positiva, onde as pessoas mudam. Dinheiro é um meio, não é um fim. Dinheiro é um meio de expansão do reino de Deus, mas não é o fim. Aí chega essa teologia e coloca o dinheiro como fim.
E o meio para alcançar esse fim é vindo na igreja, fazendo campanhas. Viu a inversão de ordem? Ó, dinheiro é um meio e não um fim. Aí Satanás chega, o mamão chega e faz assim, ó, muda. Dinheiro é um fim e a igreja é um meio. Se você vir, fizer 7 dias de volta nas muralhas de Jericó, se você levar a rosa ungida para dentro da sua casa, aí você vai ter dinheiro para caramba. Aí traz os 800 testemunhos de pessoas que fizeram isso e estão aí. Então não precisa nem ir no panteão de deuses. Não precisa nem falar do como eu falei do Krishna aqui. No nossa cultura, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, tem um outro Deus. O Deus do ter. O Deus do estar é um outro. Narciso. Ei, Narciso. As pessoas valorizam. Gente, só dentro da nossa cultura você já vai ver 2 outros deuses que não são os verdadeiros deuses. Você vai ver Mamon, que é o deus do ter. Aonde o dinheiro se torna senhor, e Deus se torna um servo. Deus vai ter que cumprir, né? Na teologia da prosperidade diz aqui, está escrito, Deus vai dar. Pedir, dar-se-vos-á. Ele vai ter que dar, porque está escrito, senão eu rasgo a Bíblia. Aí você tem o Deus do ter, o Mamon, e o Deus do estar, que é Narciso. O narcisismo tomando conta. E o que se gasta em cima do estar. Porque você vê, tudo tem um caminho, como dissemos. O nosso ego tem que estar no zero. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Zero, zerado. Mais 1 é egoísmo, desejar tudo para si. Mais 2 é egotismo, o que eu faço é melhor do que todo mundo, está acima de todo mundo. Mais 3 é egocentrismo, eu sou o centro das atenções. Aí começa a se fortalecer o estar. E, por último, o endemoniamento definitivo do estar é o narcisismo. O narciso olha para o espelho d'água e diz, eu me amo. Então, eu vou gastar muito com academias, tratamentos. Eu vou gastar muito com plásticas, com tanta coisa. O narciso bagunça a vida das pessoas. E o vazio, o oco, está lá dentro. É a pessoa morrendo e vai lá na farmácia do César e vai comprar, como é que chama? Rivotril. Mas você não fez todas as operações que você queria? Não fez tudo? Repuxou, colocou tudo atrás da orelha? Sua testa aumentou, parecendo uma testa, como diz na minha terra, de amolar machado? Fez tudo, mas o vazio continua lá dentro. Então, queridos, Deus está bradando hoje. Jesus continua dizendo, e Jesus repete, olha só, qual o principal dos mandamentos? Jesus respondeu, o principal ele incluiu isso, essa introdução, no próprio mandamento.
ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Alguns críticos aí, até podemos chamá-los de farisaicos, diz que esse hino está errado. Quem somos nós para coroar Jesus? Mas o Espírito Santo está trabalhando coroar na minha vida, porque pode ser que Jesus não seja rei na minha vida. Pode ser que seja uma mentira o que eu peço lá, venha o Teu reino. Eu falo isso, mas Jesus não reina na minha vida. Ele não é soberano na minha vida. Então eu coroo sim o Senhor Jesus na minha vida. Ele é o rei da minha vida. Cada um de nós aqui, cada um
de nós que está cultuando nessa noite tem que coroar o Senhor Jesus. Quando você diz, venha o teu reino, você está dizendo, Senhor Jesus, tu és rei na minha vida. Agora, tem gente que coroa com essa coroa linda, maravilhosa, de louvores. O próprio escriba disse o seguinte, que tem muita, que é melhor coroar o Senhor Jesus com o nosso verdadeiro coração, é melhor do que o holocausto e sacrifícios. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, tem gente que coroa Jesus com coroa de espinho, sim. E o autor da carta aos Hebreus diz que pessoas que coroam o Senhor Jesus dessa maneira, que ele quer que comece tudo de novo, que Jesus derrama o sangue de novo, expõe Jesus novamente ao vitupério. O autor da carta, os Espíritos Santo fala através do autor da carta aos Hebreus. Deus está falando, gente. Essa mensagem é uma mensagem para países que evoluíram muito. A Europa, que foi praticamente um dos berços do cristianismo, ela precisa ser reevangelizada. E talvez o Brasil tenha que ser reevangelizado. Será que vai ter que ensinar tudo de novo? Porque as pessoas não estão entendendo. O estilo de vida das pessoas está mostrando uma outra maneira de encarar o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus foi exposta e ela nunca volta vazia. Eu espero que nesse instante, ao orarmos, você se submeta, você que sente que existem outros caras, né? Eu vou falar desses caras mesmo. Mamon é um cara. O Narciso é um cara. Os deuses do ter e do estar. Se eles estão sendo maiores do que o Deus do ser. Porque o nome de Deus é ser. O tetragrama do nome de Deus, Iod Rei, Vav Rei, nós falamos repetidas vezes, é ser. Deus nos leva para ser. O ser é eterno, o estar é transitório, o ter é transitório. E é tão transitório que pode ser amanhã cedo você ouça aí alguma coisa, um decreto aí, que desmancha tudo que você está lá, você poupou. Como aconteceu no tempo da Zélia Cardoso de Mello. Teve gente aí com esse negócio de bitcoins, aí teve gente que está chorando aí pelos cantos da vida. Então, se aproxime, se agarre nesse Deus, seja mais ousado do que o escriba. Jesus disse para o escriba, você falou bem, não estás longe do reino de Deus. Não, eu não quero estar longe, eu quero estar dentro do reino de Deus, nem que for assentado aos pés de Cristo, nem que for para jogar perfume nos pés de Cristo, nem que for para segurar na orla do vestido de Jesus. Eu quero estar dentro. O que eu vou fazer lá no reino? Não sei, para mim, um cargo de faxineiro lá no céu já está para lá de bom. Eu quero estar lá. Eu não vou para o céu pelas ruas de ouro, não. Eu vou porque quero ver Cristo. Eu quero abraçar Cristo. Tem gente que está idolatrando até as ruas de ouro, gente. Tem gente que fala muito mais das ruas de ouro do que de Jesus. Você vê que aquela serpente que libertava o povo de Israel, que foi uma providência de Deus para a cura daquele pessoal, de repente virou um ídolo para aquele pessoal. Como o pessoal inverte as coisas. Então não idolatre as bênçãos que Deus está colocando na sua vida. Não transforme a glória de Deus em infâmia. O Salmo 4 diz, filhos dos homens,
Até quando transformareis a minha glória em infâmia? Porque foi glória de Deus, muita coisa que Ele deu para você, e de repente essa coisa que Deus te deu está maior do que Deus na sua vida. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Oremos, falemos com Deus. Senhor, a tua palavra foi exposta, e ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então eu tenho certeza de que eu não falei de mim mesmo, eu falei pelo maravilhoso Espírito Santo. Então que essa palavra possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas, no estilo de vida de algumas pessoas, na rotina de algumas pessoas, Senhor, no redirecionamento, no orçamento doméstico, enfim, tantas coisas. Que o Senhor seja Deus, seja o Todo-Poderoso, o dominador, dentro das casas, dentro das famílias, na criação dos filhos, enfim, Senhor, que o Senhor estabeleça o seu trono dentro de cada família que está nesse instante diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Quebra correntes, grilhões, algemas, que caiam escamas dos olhos, da visão espiritual das pessoas, para que possam entender melhor, cada vez mais, o que é ser um adorador do verdadeiro Deus. Em nome de Jesus Cristo, salva. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém.